Combinado. Deputado Marcelo Ramos, estávamos conversando, uma conversa muito boa, muito agradável. Trocamos aqui. O Zoom é uma surpresa, a posição aqui da imagem. Sim. Eu passei para a direita e ele para a esquerda, que aí está tudo certo. E aí ele me contou... Na verdade, Neumann, nós dois estamos no centro. O problema é que nesse Brasil maluco como está, todo mundo que faz qualquer crítica ao presidente vira comunista. Então, eu apanho dos dois lados, porque quando eu critico o presidente, eu sou comunista. Quando eu voto a favor das pautas econômicas liberais, eu sou bolsonarista. Vamos ver se vai sobrar alguma coisa eleitoralmente para mim, né? Deputado, aí o senhor me contava, quando caiu a internet, o senhor me contava... primeiro, uma coisa que eu considero um gesto de muita coragem presidir, é relatar uma reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência é, no mínimo polêmica, para não dizer impopular, né, deputado? Então, o senhor se saiu tão bem nessa negociação que terminou sendo um nome forte para a mesa da Câmara, é isso? Foi isso que aconteceu, deputado? Isso. Após aquele processo em que eu presidi a reforma da Previdência, a reforma foi aprovada, a oposição teve o seu direito legítimo de exercer as contradições em relação à proposta, mas a matéria foi a voto nas condições que o governo esperava, e eu acabei saindo daquele processo com muito respeito dos colegas e começaram a falar um pouco dessa possibilidade de eu ser candidato a presidente. Eu nunca levei muito a sério, porque é um deputado de primeiro mandato do estado do Amazonas. O Amazonas tem 8 de 513, São Paulo tem 70. Então, eu conversava com amigos, né, ouvia esse apelo, mas não considerava essa hipótese. Logo depois, nós tivemos aquela polêmica da prisão em segunda instância e, mais uma vez, eu fui escolhido para presidir a comissão que tratava da segunda instância, o que também me deu mais capacidade de interlocução com os colegas deputados e deputadas. Foi crescendo esse movimento para que eu fosse candidato a presidente. O presidente Rodrigo Maia, numa entrevista no Roda Viva, perguntaram dele quem seria o candidato a presidente dele, ele falou uma série de nomes e incluiu o meu. Isso me colocou definitivamente no jogo, mas o meu partido, o PL, fez uma composição com o presidente Arthur Lira, eu reuni os deputados que me estimulavam a ser candidato a presidente e fiz com que eles percebessem que, nesse momento, era melhor uma composição para que a gente ocupasse um espaço político importante. Eu acho que o tempo está demonstrando que eu tinha razão. O mecanismo de ser vice-presidente me dá voz para, nos momentos corretos, agir em defesa da democracia, em defesa do parlamento, em defesa das instituições e contra esses arroubos autoritários do presidente Bolsonaro. Deputado, aí o senhor apareceu como Pilatos no credo, na minha opinião, nessa história do fundo eleitoral, né? Que eu chamo de furto partidário e eleitoral. Como é que o senhor entrou nisso? Por que o senhor foi presidir aquela sessão? O que é que o levou à mesa ali? Começamos por aí. Neumann, eu também sou vice-presidente do Congresso Nacional. O primeiro vice da Câmara é o primeiro vice do Congresso Nacional, que o presidente é o senador Rodrigo Pacheco. Na véspera daquela votação, o senador Rodrigo Pacheco me ligou, perguntando se eu estaria em Brasília no dia seguinte, se eu poderia presidir a sessão. Esse ano, Neumann, ocorreram 4 sessões do Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Pacheco presidiu a primeira e eu presidi as outras 3. Então, não foi nada extraordinário. Eu sempre presidi as sessões do Congresso Nacional e não houve nada extraordinário no processo de votação. Eu preciso ser correto, até com quem não é comigo, e dizer que a proposta que o presidente Bolsonaro encaminhou para o Congresso Nacional não estava contido os 5,7 bilhões. Mas também preciso dizer a verdade de que a reunião que decidiu incluir os 5,7 bilhões foi uma reunião na casa do presidente Arthur Lira, com todos os líderes partidários da base do presidente Bolsonaro, sobre coordenação do líder do presidente Bolsonaro no Congresso, que é o senador Eduardo Gomes, e do líder do presidente Bolsonaro na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros. Essa proposta foi... Eu não participei dessa reunião, que decidiu incluir os 5,7.
Essa proposta foi levada para a Comissão Mista de Orçamento, que eu também não faço parte e também não participei. E foi incluída através de uma emenda de relator, o deputado Juscelino Filho, que é tão vítima quanto eu, porque apenas encaminhou o que estava acordado entre os líderes. E eu tive o papel único e exclusivo de votar a matéria, de colocar para votar. Nem votar eu não voto. Eu só votaria se empatasse a matéria. Então, eu nem posso votar. O que aconteceu na votação? O líder, os partidos da base do presidente Bolsonaro pediram verificação nominal na votação do texto principal da LDO. E a verificação nominal, pelo regimento, ela abre um interstício de 1 hora para que ocorra outra votação nominal. Eles pediram a nominal justamente porque o primeiro destaque era o destaque do Novo, que retirava o fundo eleitoral. E, portanto, essa votação não poderia ser nominal. No entanto, eu poderia até dar essa votação nominal de ofício se o painel tivesse dividido, se os partidos tivessem divididos. No entanto, eu abri orientação de bancada e só 5 partidos orientaram a favor do destaque do Novo. O Novo, o PSOL, o Cidadania, o Podemos e a Rede. Somado esses 5 partidos, não dá 50 deputados de 513. Portanto, todos os outros partidos, todos os partidos da base do presidente, o líder do presidente no Congresso, encaminharam contra o destaque do Novo. Portanto, a favor da manutenção do fundo eleitoral. E eu simplesmente coloquei para votar. O que aconteceu no domingo seguinte foi de uma deslealdade sem tamanho. Eu tomei um susto com aquela fala do presidente, porque ela é de um oportunismo sem tamanho, que a motivação dela é tentar justificar o voto do filho dele, que votou a favor do fim eleitoral. O presidente Bolsonaro, a gente falava sobre isso no início, ele não tem respeito por ninguém. As únicas pessoas que ele tem alguma consideração são os filhos, e dizem que não é nem por amor, dizem que é porque os filhos chantageiam ele. Então, não dá. Ele já desrespeitou o general Santos Cruz, que é o general mais condecorado da história do Exército Brasileiro. Ele já desrespeitou o ex-ministro Sérgio Moro, que serviu a ele no governo e antes no processo eleitoral. Ele já desrespeitou a Joyce, que era aliada dele. Ele não tem respeito por absolutamente ninguém. Humilhou agora o ministro Ramos, trocando o ministro Ramos do ministério sem nem avisar, ao ponto do ministro dizer que foi atropelado por um trem. Então, ele não se dá o respeito, não tem respeito por ninguém, e, para preservar os filhos, tenta me imputar uma responsabilidade que, efetivamente, eu não a tenho. Deputado, isso aí é usual, né? Então, o senhor já devia até estar contando com isso, né? Porque isso ele faz costumeiramente, não é verdade? Mas Neumann, eu confesso que não contava com isso e tomei um susto quando eu recebi a notícia. Eu estava no interior do Amazonas e imediatamente mandei uma mensagem para o presidente Arthur Lira, porque, veja só, Neumann, naquela quinta-feira, eu sentei na cadeira de presidente do Congresso Nacional, 11 horas da manhã, e levantei 1 hora da manhã do dia seguinte, sem almoçar, sem jantar, ajudando o governo, ajudando o país a aprovar a LDO, que era uma lei importante, para ser vítima de uma canalice como essa. Então, assim, eu confesso que não esperei, é porque a gente espera dos outros, Neumann, o que a gente tem a oferecer aos outros. Eu não sou capaz de cometer uma canalice dessa com ninguém e nunca esperava ser vítima dela. O deputado, não é uma lei importante, é a lei mais importante, porque trata do meu e do seu, né, deputado? Trata do dinheiro de todos. E mais do que isso, por trás dessa votação tinha o interesse do governo. Sem votar a LDO, nós não entraríamos de recesso. Sem nós entrarmos de recesso, a CPI, que está na cola da tentativa de roubalheira na compra de vacina no Ministério da Saúde, não pararia. Então, votar a LDO, naquele dia, era importante para que o parlamento entrasse de recesso. Então, eu fiz tudo em diálogo com o líder do governo, quem encaminhou todas as votações foi ele, eu só botei para votar. Mas
Olha, É isso, a política outra é isso. canalice. Outra canalice. O líder do governo não apareceu para contar isso. Hein? Pois Não é, eu apareceu. tentei. Anteontem, o senador Eduardo Gomes tentou me ligar, uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito respeito. Eu não pude atender na hora que eu estava numa entrevista, depois eu liguei, ele não atendeu, nós acabamos não falando. Mas eu tive uma conversa tanto com o líder, tanto com o presidente Arthur Lira, como com o presidente Rodrigo Pacheco, e disse para eles o seguinte, que eu não esperava que eles comprassem a briga por mim. Eu entendo a posição institucional deles, mas eu merecia uma fala deles no sentido de que não fora eu, e sim o acordo de líderes que incluía o 5.7, e de que eu, na condução dos trabalhos, não me afastei 1 milímetro nem do regimento e nem do acordado entre os líderes da base do governo. Mas, infelizmente, nem essa fala eu tive. Essa fala ia custar 11 bilhões de reais. O senhor não vai ter esse dinheiro para pagar. Deputado. 11 bilhões foi o dinheiro que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco levaram para serem fiéis ao governo, como estão sendo. Mas o senhor faz de conta que não me ouviu aí e vamos em frente. O senhor falou da CPI. A CPI tem dado grande destaque à Amazônia, ao Amazonas especificamente, porque o presidente que tem... Eu tenho escrito, eu tenho mandado para a Vânia, a sua assessora, as coisas que eu falo aqui também, através do YouTube, do meu canal com 324 mil inscritos. Eu tenho falado muito também que a democracia no Brasil hoje depende de 2 pilares, a CPI da Covid no Senado e o Tribunal de Contas da União. Uma grande participação das mulheres, Ana Reis, que é a presidente do TCU, Simone Tebet, Diana Gama e outras mulheres lá na CPI, mas o presidente, que tem se destacado e tem, aliás, merecido grandes manifestações de desafeto pela coprolalia. Sabe o que é coprolalia, deputado? Não, coprolalia não sei. É o seguinte, já que ele não conseguiu defecar, as fezes secaram e subiram para a garganta. Coprolalia é comer cocô. Então, como é que é o seu convívio, qual é a sua impressão sobre o senador Omar Aziz, seu conterrâneo? Na minha caminhada de vida pública, Neumann, eu já tive encontros e desencontros com o senador Omar Aziz. Eu fui deputado estadual quando ele era governador, e eu era o mais duro opositor na Assembleia Legislativa, mas sempre de uma forma muito leal, fraterna. Eu lembro de episódios em que demonstrou grandeza do senador Omar. Ele, uma época, aumentou a alíquota do ICMS do combustível e eu fiz uma grande campanha, demonstrei numericamente que ele estava errado e ele reconheceu e voltou atrás. Isso, para mim, é um gesto de grandeza de um governador num diálogo com um deputado de oposição. Então, depois, na minha eleição para prefeito, ele me apoiou. Na eleição seguinte, para governador, na eleição suplementar, ele não me apoiou e trabalhou para que eu não conseguisse legenda para ser candidato. Mas hoje nós temos uma proximidade grande, conversamos muito. Acho que a conduta dele à frente da CPI é uma conduta que demarca um campo de investigação que é importante para a vida do país. Se não tem nada, o governo não deveria se preocupar. Agora, se roubaram, se tentaram roubar, podem botar as barbas de molho, porque o senador Omar e o senador Renan não vão aliviar. Não esqueça o Randolph. O Randolph também, vice-presidente. Senador Randolph, tenho muito respeito, muito carinho por ele. O senhor, então, concorda comigo que tem sido um pilar da democracia a atuação da CPI. E ela vai voltar ao contrário do que esperava o Bolsonaro. O recesso não vai durar a vida inteira. Ela vai voltar e as coisas vão voltar ao lugar. Agora, ela vai voltar. Ela vai voltar e vai ganhar 15 dias para frente, né? 15 dias mais próximo do final do ano. Exato. Vai estragar o Natal do pessoal. Então, o senhor concorda então comigo que a CPI tem sido vamos dizer, uma garantia, uma das poucas garantias de verdade da democracia no Brasil, né? Ao lado do TCU.
Concorda? Meu filho Concordo. Arthur entrou aqui agora. Ah, coisa boa. Depois eu vou já colocar o José também aqui. Bota o José, meu xará. Vem cá, vem. Vou te mostrar para o deputado. Vem cá. Ó, como a nossa conversa aqui é informal, José! Vem cá, filho. Então, vem cá. Olha aqui pro tio. Olha aqui. Fala, xará! Tudo bem aí, xará? E aí? Zé. O nome dele é José também. Xará, meu xará. Sim, deputado, então fala aí. Então, Neumann, veja só. Existem coisas que não são julgamentos, são constatações. Se você pegar a velocidade de vacinação antes da CPI e depois da CPI, só por isso a CPI já teria prestado um relevantíssimo serviço ao país. Porque a CPI obrigou o Bolsonaro a sair do seu negacionismo, a sair da sua irresponsabilidade, a sair da sua tentativa de negar a efetividade da vacina, que agora vai ficando claro que não era porque ele não acreditava na vacina, era porque a turma dele queria roubar numa outra vacina. Então, empurrou ele para a compra de vacina, empurrou o país para um mutirão de vacinação. Hoje nós temos muito mais brasileiros imunizados, nós temos hoje uma queda drástica do número de contágio, do número de mortos, e isso é muito significativo para o nosso país. Então, a CPI ela estabeleceu esse novo momento da vacinação e ela também tem estabelecido limites a essa tentativa de avanço do presidente Bolsonaro sobre o parlamento. Eu sempre digo, veja só, o presidente disse que, para ele, eu sou um insignificante, né? E nas últimas 3 entrevistas que ele deu, ele falou o meu nome. Imagina se eu tivesse alguma significância. Hoje ele fez uma live de manhã cedo, porque parece que ele não tem o que fazer. Esse país não tem 540 mil mortos, não tem 15 milhões de desempregados, não tem 19 milhões de pessoas com fome, porque o presidente tem tempo para fazer live o tempo inteiro e está no cercadinho falando besteira o tempo inteiro, é porque ele não tem trabalho. Então, o Bolsonaro vai trabalhar, toma vergonha. O país espera de você a solução para vacina, para emprego, para comida, para o empresário voltar a produzir e não ficar o dia inteiro em live como se fosse um moleque irresponsável. Então, nós precisamos que o presidente tenha responsabilidade com o país. Hoje ele me atacou de novo. Então, Neumann, como eu dizia, para ele, eu sou um insignificante. O Bolsonaro não quer avançar sobre mim. O Bolsonaro quer avançar sobre o parlamento e sobre as instituições que são os pilares da democracia brasileira. Ele quer avançar sobre a Câmara, ele quer avançar sobre o Senado, ele quer avançar sobre o STF. A questão é, quando ele chegar na porta desses poderes, ele vai conseguir, ele vai encontrar gente para estender o tapete para ele e entrar do lado dele pisando na democracia, ou ele vai encontrar gente para se entrincheirar em defesa da democracia. Eu sei de que lado eu estarei. Eu estarei ao lado da trincheira. E aqui, Neumann, nós não estamos separando gente de direita e de esquerda. Nós estamos separando quem acredita na democracia e quem não acredita. Porque nós só podemos discutir as nossas diferenças de opinião sobre economia, sobre costumes. Nós só podemos denunciar a corrupção, os desvios de conduta, porque temos liberdade. Então, a democracia é o que nos une. E, infelizmente, não é um valor que esteja presente na forma do presidente Bolsonaro enxergar a política. Nunca foi. Não foi em 28 anos de parlamento e também não tem sido agora. Deputado, nessa quarta-feira, eu publiquei no Jornal do Estado de São Paulo um artigo intitulado Latrina e propina são só rimas podres de vacina. Mostrando que, graças à CPI, nós sabemos que existe uma realidade. Não é negacionismo, deputado, é negocionismo. Negociata, dura, e feita por dois tipos de gente. Os militares, que ocuparam militarmente o Ministério da Saúde, sob as ordens de Eduardo Pazuello, no QG, formado na sala do tenente-coronel Elcio Franco, e os civis, comandados por um paranaense chamado Roberto Dias.
Me lembro do nome dele, porque é o nome de um grande quarto zagueiro. Jogou no São Paulo, eu cheguei a ver jogar. Pois é, nós descobrimos aquilo que o senhor já falou aqui, que não era negando a vacina, é comprando vacinas cujos laboratórios não têm compliance, não têm combate à corrupção. E foi isso que foi feito. Isso nós devemos à CPI. Só que com isso apareceu os militares corruptos. Né? Um companheiro meu aqui da TV Globo, da Globo News, o Otávio Guedes, fez uma conta, deputado. O senhor que dá muita entrevista lá deve ter ouvido já ele fazer essa conta. Ele perguntou quantos coronéis havia na relação do Ministério da Saúde com a Pfizer. 0. Quantos na relação com a Biotech, lá, o Bharat Biotech da Índia? 175, que, aliás, acaba de romper o contrato com a Precisa do Francisco Emerson Domiciano, grande amigo do Flávio Bolsonaro, seu amigo. Não, e tem uma outra coisa, viu, Neudo? Tem uma outra coisa que eu acho que, quanto mais mexerem, talvez seja o grande escândalo da CPI, que é essa questão da empresa VTC Log. Isso é um escândalo absurdo. Um aditivo de contrato 1.800% mais caro do que o relatório sugerido pelos técnicos do Ministério da Saúde. Esse dinheiro foi para algum lugar. Os noticiários estão dizendo aí, vamos ver o que a CPI vai dizer. A CPI tem muita quebra de sigilo, a CPI tem muita quebra, tem muita informação que nós ainda não temos. Então, vai ficando claro, porque, assim, Neumann, o bolsonarismo ele foi largando tudo pelo caminho, né? É como se fosse assim uma caminhada em que o rei fosse tirando a roupa, né? Ele passou num lugar, aí ele tirou o sapato de liberal. Aí ele passou no outro lugar, aí ele tirou a calça de democrata. Ele passou em outro lugar, aí ele tirou a camisa de quem não se juntava com o Centrão. Aí ele passou em outro lugar, ele tirou, sei lá, o anel de quem não negociava com o parlamento. E aí só sobrou uma coisa, só sobrou uma peça de roupa, uma tanga que ele usava, que era a tanga de que o meu governo é um desastre, o meu governo não entregou nada para o Brasil, mas não tem nenhum caso de corrupção. Agora o rei está nu. Agora também tem caso de corrupção e arrancaram a tanga dele. E tinha antes o seu ministro do Meio Ambiente, o doutor, que ia passar a boiada, o doutor Ricardo Salles, que passou com a boiada por cima da floresta amazônica, aí, que está no seu território aí. E que dizem que saiu do ministério para não ser preso, né? E eu acho que ainda vai acabar preso. Sim, e quem o acusa não é o senhor, não é ninguém. São os americanos que pegaram a madeira roubada, madeira ilícita roubada por uma quadrilha da qual ele fazia parte. Segundo os americanos, não sei o que estou dizendo. Mas olha aqui, aí o senhor toca no assunto lá do QG do coronel Elcio Franco. E aí o senhor me recorda o seguinte, eu não me lembro mais se foi terça ou quarta, mas o senhor se lembrará qual foi o dia, o Jornal onde eu trabalho, do Estado de São Paulo, que deu esse furo agora do ministro da Defesa, fez uma entrevista com o senhor em que o senhor disse que se a Câmara não tomar providências, o Bolsonaro vai dar um golpe. O senhor estava intuindo isso ou o senhor já estava com informações sobre esse recadinho que o general Braga Neto, que eu chamo de Praga Neto, mandou para o Arthur Lira? E o Arthur Lira até agora não desmentiu e não confirmou. Eu já tinha essa informação já corria pelos corredores do parlamento e, para mim, vai ficando cada vez mais claro que o episódio efetivamente aconteceu, principalmente porque ninguém negou. Acho importante a fala do presidente Arthur reafirmando que teremos eleição com voto secreto, direto, universal. Acho importante a fala do presidente Rodrigo Pacheco de que teremos eleição com voto direto, secreto e universal, mas acho mais importante, mais significativa e mais assertiva a frase do vice-presidente general Mourão. Ninguém deu uma resposta melhor do que ele. A resposta dele foi mais precisa do que a de todas as instituições. O Brasil não é uma república de banana. Com voto impresso ou sem voto impresso, teremos eleição. Essa frase dita por um general do Exército,
vice-presidente da República tem muita relevância, e ainda bem que o vice-presidente Mourão se coloca ao lado da Constituição e da democracia. Pois é, mas eu estou sentindo muita falta, primeiro, de uma defesa do seu trabalho lá, porque o senhor estava cumprindo um trabalho porque o Rodrigo Pacheco não estava. O Rodrigo Pacheco não estava doente, não estava no exterior, e o senhor estava lá sem comer e sem dormir, e ainda leva a culpa. E depois aparece essa fala, e eles tentam desmentir duas repórteres muito conceituadas do Jornal Estado de São Paulo, Vera Rosa e Andresa Matais, que eu conheço há muitos anos cobrindo o Palácio do Planalto, e não desconfio de uma palavra que elas escreveram, da mesma forma que eu não confio em nenhuma palavra do que o general Walter Praga. O general Walter Praga foi o interventor militar na segurança do Rio. Se eu encontrar alguém que me conte qual foi, onde é que melhorou a segurança do Rio, eu passo a respeitá-lo. Enquanto isso, eu não respeito. Eu não respeito também porque não foi homem para dizer, não, eu mandei o recado mesmo. Não. Da mesma forma que o presidente da República não foi homem para mandar, para demiti-lo do Ministério da Defesa e mandar prendê-lo por atentado à democracia. Ao contrário, andou fazendo, repetindo afirmações imbecis sobre o voto impresso. Então, eu quero dizer o seguinte, estou esperando isso que o senhor falou. O vice não é instituição, o vice é expectativa de instituição. E o vice foi dar um recado em Angola do negócio sujo desse bispo Edir Macedo, ainda foi mal recebido pelo presidente agora, com razão. Porque o papel constitucional do vice é substituir o presidente, não é fazer negócios sujos para ele. Mas vamos deixar essa parte aí, que o senhor já elogiou, já está tudo certo. Eu só quero saber do senhor o seguinte, vamos lá para a instituição, vice-presidente da Câmara. O que é que o senhor vai fazer com esse suspeito despertar da deputada Joyce Hasselmann, que amanheceu em casa depois de um longo desmaio, numa poça de sangue, com várias fraturas, e já está sendo vítima de um ataque bolsonarista, insinuando que foi o marido que bateu, e todo mundo sabe que isso aí é método de milícia. Todo mundo sabe que é método de milícia. Todo mundo se lembra da vereadora Marielle Franco, da forma como ela foi morta. E todo mundo sabe quem matou, inclusive um vizinho de Jair Bolsonaro, que mora no mesmo condomínio, que entrou na história do condomínio, até hoje nada foi explicado. E vai ficar por isso mesmo. A deputada pediu a Polícia Legislativa e ninguém vai se mexer para que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça apurem isso que aconteceu no apartamento funcional de uma deputada que já foi, inclusive, líder do governo? Neumann, depois que saiu a notícia, eu tentei falar com a deputada Joyce, ainda não consegui falar com ela. Eu quero ouvir a versão dela, além do que eu já li na imprensa, mas confio na deputada Joyce. Ninguém ia fazer uma brincadeira com uma agressão tão violenta como a que ela sofreu, né? Não foi um arranhão, foi uma agressão muito violenta. Então, ninguém cria um fato político se automutilando naquele nível, né? Ninguém acusa um terceiro, um atentado, diante de uma cena tão grave como aquela. Então, acho que toda a Polícia Legislativa, a Polícia Federal tem que investigar. Todos os apartamentos funcionais têm câmeras de entrada, nós vamos poder ver se entrou alguém desconhecido no prédio que mora a deputada Joyce, e não só ela merece uma resposta. Todos nós merecemos uma resposta. Porque, vamos lá, eu não sei quando um marginal desse pode me atacar. Eu sei que nas redes sociais eles são muito valentes. Escondidos por trás de fakes, eles são muito valentes. Mas não ignoro que eles são capazes de agredir, de matar, de qualquer gesto insano, porque, na verdade, o presidente Bolsonaro ele alimenta uma milícia digital e uma milícia de agressores da honra e da integridade física das pessoas. O senhor faz muito bem em se considerar próximo da fila. Todo brasileiro que tenha perturbado o sono de Jair Bolsonaro, que dorme com um revólver ao lado, não sei se está querendo matar a mulher, não sei para que ele quer um revólver ao lado da cama, ele dorme com a mulher, teoricamente, pelo menos. Depois, o governador Flávio Dino
segundo o Ricardo Noblat noticiou na coluna dele, nesta sexta-feira, aconselhou o Lula a tomar muito cuidado e, se eu fosse alguém próximo ao Lula, eu também aconselharia. E não só ele, também ao senhor, e ao Omar Aziz, ao Renan Calheiros, que é agredido verbalmente sempre pelo Flávio Bolsonaro. Eu, inclusive, gostaria de sugerir que o senhor mandasse verificar os passeios, já que o senhor é vice-presidente da mesa da Câmara, os passeios da pessoa que eu considero bastante suspeita de estar relacionada com atentados desse tipo, que é o advogado Frederico Assef. Foi flagrado numa reunião da comissão da CPI, trancado num banheiro feminino, sem máscara, e eu acho que só isso já deveria ser motivo para que ele fosse proibido de circular na Câmara, não ter o que fazer na Câmara. O que é que o advogado do Flávio Bolsonaro vai fazer na Câmara de Deputados? O Flávio Bolsonaro é senador. Pois não, pode falar. Eu, como advogado, até me dói ouvir que o advogado e o CEF, né? Porque ele não age como advogado. A advocacia é uma atividade nobre. Ele age como um marginal. Quem usa o seu escritório para esconder um foragido da justiça não age como advogado, age como marginal. Falso então, escritório. O seu falso escritório. Exatamente. Fake. Escritório então, fake. Até o escritório é fake. E o CEF não é um advogado, é um marginal. Neumann, deixa eu lhe dizer. Claro, eu tenho família, esses marginais, essa milícia digital deles, desde domingo, tem feito tudo o que pode para me agredir. Espalharam foto da minha mãe, que é uma senhora de 70 anos de idade, aposentada, que mora só. Mas eles fazem isso numa lógica de agredir para acuar as pessoas. E geralmente conseguem. Comigo, eles podem vir quente, que a resposta vai ser no mesmo nível. Eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Eu estou impressionado, Neumann, com a quantidade de mensagens que eu recebo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, de pessoas que estavam com esse grito engasgado na garganta e estão vendo que agora tem alguém para enfrentar esse irresponsável que ocupa a presidência da República no nosso país. Então, eu não vou recuar. Tomo meus cuidados, procuro proteger a minha família, mas não vou recuar. O senhor é vice-presidente da Câmara, então tem. O senhor não tinha que participar da reunião de líderes, né? Isso o senhor, como primeiro vice-presidente do Congresso, não tinha porque estar na reunião de líderes, na casa do Arthur Lira, não é isso? Então, não, o senhor foi colocado realmente como Pilatos do credo nessa história aí, né? Olha, eu começo a desconfiar que isso foi de caso pensado. Eu começo a desconfiar que tudo foi armado. E então a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor que conhece bem o Congresso, eu começo a verificar a possibilidade do Bolsonaro vetar os 6 bilhões e o Congresso, incluindo os líderes dele, articularem a derrubada do veto. O senhor sente uma movimentação nesse sentido ou o senhor acha que eu estou delirando? Eu acho que tem 2 riscos que nós temos que ficar muito, muito atentos. Um é esse, dele vetar e a própria base dele derrubar o veto, e o outro é dele ter feito desses 5,7 bilhões o bode na sala, dele vetar e apresentar uma emenda à LDO para um fundo de 4 bilhões de reais, o que significaria aumentar mais do que o dobro o atual fundo, e ele ainda ia usar a narrativa de que reduziu o valor aprovado. Então, ele é cínico o suficiente para fazer uma jogada dessa, mas se ele fizer, vai ser denunciado. E nós vamos denunciar, porque 4 bilhões, e eu vou lhe dizer mais, 6 bilhões é um pouco mais do que a metade dos 11 bilhões do orçamento paralelo do chamado Bolsolão, ou também Tratoraço, que é um outro escândalo que o Estadão deu com exclusividade. E agora tem essa do cheque branco. Neumann, com uma diferença. Os 5,7 bilhões são distribuídos com critérios transparentes, escritos em lei
todo mundo sabe quanto cada partido e quanto cada candidato recebe, e todo mundo sabe, na prestação eleitoral, quanto cada real foi gasto em quê? Diferente dos 11 bi, que ninguém sabe para quem vai, não tem nenhum critério de distribuição e ninguém sabe com o que é gasto. Então, além de ser metade do valor, tem toda uma diferença do ponto de vista de critério e transparência. E tem mais agora o cheque em branco. Tem agora foi um novo furo do Estadão sobre o cheque em branco. Emendas de governistas que são cheques em branco. Eu gostaria também de perguntar se o senhor não acha, deputado, que seria o caso, diante de tudo que aconteceu, o general Walter Braga Neto ser severamente punido. No mínimo, com uma demissão. No máximo, com uma detenção, digamos assim. Mas nem o Eduardo Pazuello foi punido, né? Eu disse numa entrevista ontem, Neumann, que se o Exército não tivesse aberto a sua porta da política e, consequentemente, deixado sair pela porta dos fundos a disciplina e a hierarquia que são fundamentais para controlar quem tem o poder das armas, ninguém estava nem acreditando nessa matéria jornalística. Agora fica difícil não acreditar que o general Braga Neto disse isso se ele não puniu o general Pazuello da ativa, que foi para um palanque de uma manifestação política. Se ele não deu uma palavra contra os desvios de conduta e o envolvimento de generais e de oficiais das Forças Armadas no roubo de vacina. Se eles não tivessem publicado aquela carta contra a CPI, que em muito extrapola as funções institucionais e constitucionais do Exército, e foi claramente uma tentativa de intimidar a CPI e o parlamento. Então, na verdade, tem uma parcela das Forças Armadas que está fora da caixa, que está fora da Constituição. Só é importante eles lembrarem que o mundo de hoje não é o mundo de 64. Eles têm oposição para golpe de toda a imprensa que não tinham em 64. Eles não conseguem mobilizar milhões de pessoas contra o fantasma do comunismo como conseguiam em 64. Eles não têm o apoio internacional como tinham em 64 por conta do mundo dividido pela Guerra Fria. O Brasil, em 64, não dependia tanto da exportação de commodities e não ficaria tão sensível a bloqueios comerciais da União Europeia ou dos Estados Unidos por conta de uma ruptura democrática. Então, embarcar numa aventura arrivista é algo que o alto comando do Exército tem que ter muito cuidado, porque se der errado, a punição para isso é cadeia. Eu já tomei muito do seu tempo, mas essa sua resposta já seria um fecho maravilhoso para a entrevista, mas eu quero fazer uma lembrança de um velho repórter. No Brasil, os democratas e a esquerda não costumam reagir a roubos fascistas de generais. Mas à direita, sim. Eu tive um grande amigo, o senhor Antônio Carlos Magalhães, morreu meio rompido comigo, porque eu dei-lhe um cacete no Estadão a respeito da participação dele no episódio, um escândalo lá no Senado, ele, uma briga com o Jader Barbalho. Mas, de qualquer maneira, o Brasil não seria uma democracia hoje se o Antônio Carlos não tivesse respondido na lata, na inauguração do aeroporto em Salvador, quando o ministro da Aeronáutica, da ditadura, o brigadeiro Délio Jardim de Matos, acusou o pessoal que apoiava o Tancredo de trair o Brasil. Ele disse, não, traem o Brasil os militares que apoiam um corrupto como o Paulo Maluf. Não é por acaso que hoje nós estamos membro do partido do Paulo Maluf. O senhor Ciro Nogueira é do presidente do partido do Paulo Maluf. É também uma pessoa com quem eu convivi bastante. Aliás, quem me apresentou essa pessoa foi o Antônio Carlos, foi o Fernando Collor, quando marcou
uma entrevista com o Sarney, e o chefe do SNI, o general Ivan Mendes, desmarcou na agenda do Sarney, e quando ele chegou e ficou sabendo disso, mas quem está mandando na agenda do presidente é um generaleco. Não tem hoje, na esquerda, nem nos chefes das instituições que se dizem pais da pátria, um cara disposto a reagir desse jeito. Nós estamos precisando de aparecer, então, talvez, alguém na direita, já que o Moro se escondeu lá nos Estados Unidos, para dar uma resposta. E o Mourão é vice, não é uma instituição. Então, eu só queria colocar isso para o senhor. A ofensa que o general Walter Braga e o Bolsonaro, que continua falando em voto impresso, fez todas as instituições democráticas, que é o cidadão brasileiro, não foi respondido à altura pelas instituições que se dizem democráticas. E então, quando eu fiz, ontem, que eu fiz um comentário, anteontem, quando eu fiz um comentário no meu blog, e no blog do Neumann no Estadão e no meu canal no YouTube, eu disse: todos desse episódio são covardes, todos, o que tentou dar o golpe e os que fingiram que não ouviram um recado absurdo como esse. Então, essa é a colocação venenosa que eu ponho aqui para encerrarmos a nossa sensacional entrevista. Neumann, eu encerro te agradecendo e repetindo o que publiquei tão logo li a matéria do Estadão. Como, se e quando se realizam eleições, não é atribuição das Forças Armadas, não é atribuição do presidente da República. Como, quando e se realizam eleições, é atribuição da Constituição Federal, que o presidente da República e as Forças Armadas juraram cumprir e proteger. E quebrar esse juramento é crime condenado com cadeia. Portanto, eu faço um apelo a todos os homens e mulheres das Forças Armadas que têm responsabilidade com a Constituição, que têm responsabilidade com o país, que têm todo o direito de ter as suas paixões ideológicas ou políticas pessoais, mas que precisam entender que as instituições são maiores do que os homens. Bolsonaro vai passar e o Brasil continuará sendo um país forte, pujante. E mais do que isso, eu quero concluir, Neumann, dizendo que, para mim, é constrangedor, num país com 544 mil famílias enlutadas, com 15 milhões de homens e mulheres desempregados, com 19 milhões de brasileiros passando fome, com um monte de gente morando na rua, com 800 mil empresários que fecharam seus negócios, a gente não está aqui, nesses últimos tempos, discutindo vacina, emprego, comida. É isso que o país precisa. E o presidente, como não tem responsabilidade com o país, não cuida do que tem que cuidar e transforma o país num momento de crise permanente, o que só atrapalha a vida das pessoas. Mas, como diria Mário Quintana, né? O que nos conforma é que eles passarão, Neumann, e nós passaríamos. Isso aí. Um grande abraço. E como dizia a Dolores Iraburi, a grande passionária, no passarão. Muito obrigado, deputado Marcelo Ramos Rodrigues. Uma entrevista maravilhosa. É um prazer tê-lo aqui na minha sala, na sala da dona Isabel, essa aqui, ó, essa aqui presente aqui, ali naquela xilogravura do Ciro de Iraúna comigo, e o Arthur. O Brasil é do Zé e do Arthur. E não é o Zé Neumann, não. É o Zé Ramos. É o Zé Humberto. É o Zé Humberto. Vamos entregar um país melhor para eles, eu tenho certeza. Isso. Graças a gente como o senhor. Tudo de bom. Obrigado, Neumann. Obrigado. Um grande abraço. Abraço grande.